Olá, pessoal do time da Paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje, o nosso devocional é com Salmos 23. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então, fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Obrigado por esse dia que o Senhor fez por nós, para nós desfrutar. Que nós venhamos ter entendimento e sabedoria daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo amor leal do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nosso favor. Que nós possamos enxergar cada milagre diário que o Senhor faz na nossa vida, a cada livramento, cada coisa que o Senhor faz em nosso favor, nos preservando desde o ventre da nossa mãe. Muito obrigado, Deus, por tudo. E que nós possamos ser gratos. Nos dê esse coração grato, Pai. Um coração que ama ao Senhor. Um coração inclinado ao Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos dá esse entendimento, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmos 23. É um salmo conhecido, eu sei que muita gente gosta dele. E é um salmo também muito forte, que eu acho que complementa o 22, porque o 22, ele fala da cruz, de que o que Jesus passou na cruz e o que ele vai viver ainda, né? O que nós vamos ver se cumprindo na vida dele em sua volta. Então, a vitória de Jesus sobre a cruz. E o 23 é um salmo também de Davi, fala do bom pastor. Fala: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em muitas versões fala: em nada tenho falta, ou então ele nunca me faltará, que é o Emanuel, Deus conosco. O Senhor nunca falha conosco, ele nunca falta. Ele está conosco em todos os processos, ainda que a gente ache que não, porque às vezes passando por dificuldade a gente pensa que o Senhor nos abandonou, porque há pessoas que nos abandonam em nossas dificuldades, mas Deus não é homem para mentir. E então ele diz a verdade. Quando ele diz Emanuel, é o Deus conosco, é porque ele realmente está conosco através da ação do Espírito Santo. Então ele nos deu o Espírito Santo para que nós não viesse ficar sozinhos. É o nosso consolador. O próprio Jesus falou: eu vou, mas vem alguém, né? Vem alguém aí que... Aí alguém estava ligando aqui, gente, bem na hora. Então, o Espírito Santo está conosco e nós podemos ter essa segurança do Espírito de Deus junto conosco. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, que não vai faltar recurso, que não... mas para mim, com experiência própria, já faltou alimento, já faltou algumas coisas. Só que eu tenho certeza que a presença de Deus não faltou. Então, a gente precisa olhar para o Senhor, olhar a palavra de Deus de forma correta, né? Ele nunca faltará. E onde a presença de Deus está, nós estamos satisfeitos. Nós não ficamos desejando muitas coisas, porque a presença de Deus está ali. E todas essas coisas são acrescentadas. Ontem eu estava ouvindo a palavra nessa passagem, que quem fica procurando o que vestir, o que comer, o que beber, são os ímpios e são preocupações dos ímpios. Nós, o Senhor Jesus alertando, acho que em Mateus 26, se eu não me engano, ele alerta: vocês busquem primeiro o reino dos céus e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente quer além do que a gente precisa, né? A gente cobiça muito mais do que aquilo que a gente precisa. Mas o corpo é mais importante que a roupa. A boca é mais importante do que o líquido que vamos beber, do que vamos comer. Então nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. E ele vai acrescentar todas essas coisas para nós. E quando acrescentar isso, e de uma coisa que eu estou vivendo, uma experiência própria, a gente vai ver assim, não se compara à presença de Deus. Hoje eu vivo numa casa melhor, maior do que aquela que eu vivi, que eu construí. Mas quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia ficar super alegre. Eu me alegrei, mas eu pensei assim, não se compara à presença de Deus.
não se compara a carregar a presença de Deus. Nada nessa terra se compara a gente carregar a presença de Deus. Então, vamos continuar. Salmo 23. Em verdes prados me faz descansar. Para águas tranquilas me guiam em paz. Restaura o meu vigor e conduz-me a caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Um salmo pequeno, mas muito profundo. Aqui fala: em verdes prados me faz descansar, para águas tranquilas me guia em paz. Então, às vezes está passando por um tempo turbulento. Esse é um salmo que eu me apeguei no meu tempo de luto, porque fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Houve morte na minha casa, a morte do meu pai, e o Senhor falou fortemente no meu coração: a morte é uma sombra, porque ele está vivo no reino dos céus. Meu pai foi salvo para a honra e glória do Senhor, e ele está vivo no reino dos céus. Mas a morte, ela nos assombra, ela nos assusta, porque a gente não conhece o que vem depois. A gente não sabe o que vem depois, então ela nos assombra. E aqui fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem tira o temor, o medo do nosso coração é o Senhor. E eu vi o Senhor fazendo isso, tirando o medo mesmo, guiando para que eu não entrasse em uma depressão, guiando para que eu conseguisse ter força de continuar cuidando da minha família, dos meus filhos que dependiam de mim. Então, o Senhor faz isso. Se você está passando um momento de luto, de dificuldade, se agarre ao Senhor. Busca o Senhor, porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor que não falha, que não falta para nós. Então nós devemos ter essa confiança de que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Amém? E quando a gente consegue passar por esse processo, por esse luto, por essa dificuldade, vem a honra. Presta atenção lá no 5. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Mas antes eu tive que vencer o medo da morte. Eu tive que confiar no Senhor. Pois aqui, olha, pois tu estás comigo. Então, como que eu venço o medo da morte? Lembrando, o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Seu vara e seu cajado me protegem. Então, a vara fala de uma correção, é em proteção, não é? E o cajado é o que abre caminho, também em proteção. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo. Então, existe uma unção, um óleo fresco para quem consegue vencer as etapas, para quem consegue vencer os obstáculos. Existe um óleo, assim como o vencedor na corrida, existe uma medalha para ele que venceu, que chegou em primeiro. Deus também tem óleo fresco para nós. Deus também tem um óleo fresco para nós. Então, a gente não pode fugir da luta. Toda a história bíblica existem lutas. Não existe cristianismo sem lutas. Não existe um cristianismo sem dar de cara com o inimigo. Ontem mesmo, primeiro dia do nosso propósito de jejum, eu tive uma luta, uma batalha. Mas eu me senti mais fortalecida. Por quê? Porque estava de jejum. Então já havia acontecido outras vezes e eu não estava conseguindo me sobressair. Ontem eu consegui, por quê? Por causa do jejum. O jejum, então, ele nos fortalece, ele nos dá força espiritual para que a gente vença o inimigo. Porque ele vem para nos silenciar, ele vem de várias formas para nos calar, nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas o que a gente precisa? Confiar no Senhor. O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro, sujeitai a potente mão de Deus. Então, seja obediente ao Senhor.
Depois você vai resistir ao mal. E ele que vai fugir. Então, primeiro obedeça ao Senhor. Depois você seja resistente. Resistente. Se o inimigo está te tentando, está te cercando, seja resistente e obedeça ao Senhor. E que ele vai fugir. E aí o Senhor prepara um banquete. Aí as pessoas que pensaram que a gente não ia suportar, não ia aguentar, o Senhor prepara um banquete e unge nossa cabeça com óleo, dá uma unção para a próxima etapa. E a última fala assim, é um versículo no ano de 2023, que foi um ano muito difícil para minha família, foi o ano da morte do meu pai, mas é o versículo que eu tinha escrito, que fala, olha, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Então não é um dia sim, outro dia não. Não, todos os dias. Então, às vezes batia uma tristeza, eu falava, Senhor, me ajuda a encontrar a felicidade todos os dias, a encontrar a misericórdia do Senhor todos os dias. Então, nós devemos usar a palavra do Senhor na nossa vida. Isso é sabedoria, é quando nós aplicamos a palavra do Senhor na nossa vida. Então, foi um versículo em que eu usei muito, principalmente nesse ano que foi muito difícil para mim, para minha casa, o ano de 2023. Então, eu usei isso. Senhor, a felicidade e a tua misericórdia me acompanharão todos os dias. Toda vez que a minha mente tentava me levar a um lugar de tristeza, de depressão, eu trazia a memória. Porque a palavra de Deus, ela é feita para isso, para a gente usar. O inimigo, ele usou a palavra de Deus contra Jesus no deserto e Jesus rebateu, usando a palavra de forma correta. Então, nós devemos rebater também o que o inimigo tenta colocar na nossa mente. E eu vejo que nesses dias que nós estamos vivendo, existe uma batalha pela nossa mente, né? Como foi lá no Éden. No Éden, a serpente entrou na mente de Eva. Então, desde o Éden, só que no nosso tempo parece que está mais acirrada essa batalha. Então, nós precisamos encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. Crer naquilo que Deus está falando. Crer na eficácia da palavra de Deus. E usá-la no momento oportuno. Amém? Então, se o inimigo tem falado coisas na sua mente, use a palavra de Deus para rebater aquilo que ele tem soprado. Então, amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos dar armas espirituais, por nos dar estratégias para vencer o inimigo. Obrigado por esse óleo fresco de unção que o Senhor derrama sobre nós, para que a gente consiga vencer as batalhas, para que a gente consiga prosseguir no caminho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos guia a verdes pastos, o Senhor nos guia para águas tranquilas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda o Senhor fará em nosso favor. Nós podemos confiar que mesmo que haja tempestade no meio do caminho, nós chegaremos do outro lado do mar, porque o Senhor está no nosso barco, porque o Senhor é o Deus conosco. Abençoa cada pessoa desse devocional, Pai, que seja um tempo de graça do Senhor, um tempo de entendimento da Tua palavra, um tempo de livramento, um tempo onde nós conhecemos mais profundamente o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, que Deus te abençoe.